Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês conectam conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, né, aquilo que eu peço para vocês todo episódio, se inscreve aí, tarefinha, né, de casa, se inscreve, é rapidinho, é só dar um clique. Também deixa seu like nesse vídeo, que é para engajar, né, para o YouTube entender que o conteúdo é maravilhoso e distribuir ele para o máximo de pessoas possíveis, certo? Bom, no episódio de hoje nós vamos conversar com ele, que é coordenador e apresentador do Mesa de Debates e militante trotskista. Independente, gente, essa palavra é difícil, mas enfim, trava-língua, tá dado e tá. Missão dada é missão cumprida, né, Guilherme? Seja muito bem-vindo, Guilherme de Almeida Soares. Olá, ouvintes aí da Rádio CT, né? Seja aí quem está acompanhando a gente no YouTube, seja quem está acompanhando a gente no Spotify. Eu sou Guilherme, né? Atualmente coordeno um projeto chamado Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, com dois colegas, né? Parceiros aí de canal, o chamado André Bontempo, né, que esse mora em São José dos Campos, e o Ulisses Neto, né, que entrou mais recente no canal, que mora em São Paulo. É um canal aí de debates, de aí mostrar as lutas e a voz aí para a classe, né, trabalhadora. Com o tempo da entrevista, a gente vai falando, né, eu e a Meire, um pouco mais do projeto, né, que eu, junto com esses dois colegas, estamos tocando. Muito bom. Uma honra ter você aqui. Obrigada por aceitar o convite desde já. Mandar um abraço também, né, para os dois outros colegas do Mesa, colegas de profissão. E eu queria que você começasse falando para a gente quando que você teve o chamado para a comunicação, para essa comunicação popular. Vamos lá, né? O projeto, ele começou, assim, acho que como muitos, né, durante a pandemia, né, aquela fase bem crítica e, né, chata, onde que ninguém podia, né, sair de casa e tudo mais. Começou daí, né? O André, em bom tempo, ele é jornalista, né, de profissão, né? E ele resolveu, né, tocar algumas lives, alguns lives assim independente com gente aleatória, né, para poder exercer aí, né, a profissão dele, né, para poder, né, gerar conteúdo. E, né, em uma dessas lives ele me convidou, né? Eu conheço o André há muito tempo, né, desde a sétima série, né? Caramba. Começamos a ser amigo mesmo de verdade na oitava, entrando no colegial, mas conhecia ele desde a sétima série. Fizemos uma mesma faculdade, né? Inclusive moramos no mesmo pensionato, né, em São Paulo. E o André me conhecia, né? Me conhece, né? Sabe que eu tenho um histórico, né, de ativismo político, de militância. E ele resolveu me chamar numa dessas lives para poder conversar sobre conjuntura nacional, política nacional, né? E aí a live deu certo
E aí a gente foi fazendo, a gente fez mais 2 ou 3 lives, né? Eu e ele. E aí a gente pensou assim, por que não criar um canal no YouTube, né? Em vez ser um diálogo entre eu e ele, ser um diálogo aí, né, de entrevistas, né? Um canal de entrevistas. E, né, o e aí a gente foi, né, foi pensando esse canal, né, e a gente chegou a uma conclusão que é o seguinte, né, a gente queria fazer um canal que expressasse, né, os debates, né, as divergências, as polêmicas dentro, né, do campo da esquerda, né? E por que que a gente pensou fazer isso, né? Porque a gente acredita que através, né, do debate político, né, de você concordando e até mesmo, né, discordando, é que se avança nas lutas, né, dos trabalhadores. E, né, a gente começou a fazer entrevista com esse propósito, né? Então, chamar não, desde o cara que se reivindica, né? Por exemplo, você falou, né, sobre uma tradição, né, do marxismo chamado trotskista, né? Desde o cara que se reivindica trotskistas, mas desde outras tendências, né, teóricas do pensamento, né, até o cara, né, que é o petista clássico, apoiador do governo, a gente quer conversar com esse povo todo, né, para ver, né, como que a gente avança, né, nas lutas, né, um canal que expressa, né, uma grande parte da esquerda, né, que é bastante diversa, né, inclusive tem muita gente que aparece no canal que eu não tenho acordo, né, com o que a pessoa fala em nenhum ponto, mas a gente chama, né, até porque é interessante, porque o senso comum coloca, né, que a esquerda como fosse tudo a mesma coisa, e não é, né, a mesma coisa. E a gente pensou com o propósito também de dar voz aos trabalhadores, ao pessoal da periferia, né, que normalmente não encontram o devido espaço na grande mídia, né? Eu e a Meire, a gente se conheceu muito, acho que na luta do banhado, né? E é interessante ver que aqui em São José a grande mídia expressa pouco, né, a luta do banhado. E muitas das vezes expressa mais a opinião, né, do prefeito Anderson Farias do que, né, a opinião aí dos moradores, a opinião, né, né, de quem está lá, das lideranças, né? Então, ah, a gente quer fazer algo nesse propósito, né? Algo que ajude nas lutas e que expresse realmente, né, a, a voz, né, as reivindicações, as demandas, as bandeiras da classe trabalhadora e de todo o povo, né, oprimido aí da nossa sociedade. Então, o propósito de uma mesa de debate, isso é isso, né? A gente começou na pandemia, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, né? Aí já vacinados, né? A gente começou, além das entrevistas, começamos a fazer algumas matérias, começou a dar muito certo as matérias, então a gente começou também a investir nas matérias, e foi um projeto que foi crescendo, né? Foi ganhando um certo reconhecimento, né, que permite aí depois de 3 anos a gente continuar e poder investir nessa, digamos assim, aventura. Sim, total. E, ô Guilherme, você que é um cara que está bem aí, colocado aí nas diversas pautas, né, assim, para o bem viver aí, né, enfim, tanto através do mesa de debates, mas também, né, através do seu corpo político, da sua pessoa mesmo.
E aí, nesse contexto, eu queria que você falasse para gente como que a comunicação popular pode auxiliar na construção de uma cidade, de uma cultura, de um povo, né? De uma sociedade mais justa, mais igualitária. Eu acho que primeiramente, a comunicação, né, é fundamental, né, porque ela tem que estar, ela expressa aí as demandas, né, dos trabalhadores, expressa aí, né, diversos setores da sociedade e como que a gente vive numa sociedade de classe, né, a comunicação ela tanto pode, né, servir aos interesses aí, né, da classe dominante, né, como que faz a grande mídia, né, hegemônica e também aqui, né, nesse último período incluo, né, os meios de comunicação das fake news, né, que está mais aí ligado à extrema direita, mas também a comunicação ela pode servir aos interesses dos trabalhadores, né? Porque a gente vive numa sociedade dividida em classes sociais e tudo que a gente produz, né? Pelo menos aí no campo das ciências humanas, tá ligado diretamente aí, né, aos interesses aí de uma classe social, seja tipo da história, seja na sociologia e também na comunicação. Então, eu acredito, né, pegando inclusive a última parte, que para a gente construir uma cidade, né, e não somente uma cidade, um mundo, né, justo, né, a gente tem que, né, entender que a comunicação está a serviço de interesse de uma classe social, né, que seria a classe dos trabalhadores. E eu acho que eu diria, para além disto, né, eu acho que a comunicação ela pode servir com o propósito de passar uma estratégia durante as lutas que, né, estejam que faça, né, a sociedade mudar, né, radicalmente, né, o modo, né, de produção aí da sociedade, com o propósito de trazer essa mensagem aí para a classe, né, para a periferia, né, de que é possível construir uma outra, né, sociedade, né, ou com um propósito mais estratégico aí nas lutas, tentar passar essa mensagem. O Mesa de Debates tenta fazer isso, né? O propósito, né, de fazer esse debate amplo, né, inclusive com gente que, né, não possui esse norte estratégico, é de, né, tentar chegar nessa síntese, não da pessoa que está debatendo, mas muitas das vezes para o trabalhador que, né, porventura, assista, né, os vídeos, de que é possível aí construir, né, uma sociedade, um mundo novo, diferente aí dessa miséria, né, que nós estamos vivendo, né, que a gente vive pandemia, depois aí a crise climática, né, governos aí de extrema direita, crise econômica, tudo está caro, né? Então, é, eu acho que a comunicação cumpre um, um papel nesse sentido, né, a chamada comunicação, como você falou, comunicação popular. Muito importante a sua fala, assim, também acredito muito nessa comunicação popular e acredito muito no trabalho que vocês vêm fazendo com mesa de debate, assim, no trabalho que a gente vem fazendo, né, que é trazer essas pessoas mais invisibilizadas, vamos dizer assim, né, para o debate, porque são essas pessoas que constroem a nossa cidade, né? E falando em construir a nossa cidade, né? E falando de tudo isso que a gente falou, como o próprio banhado, né? A gente sabe que tem uma série de trabalhadores dentro do banhado que constrói essa cidade, assim como em todas as periferias, né? E comunidades de São José dos Campos. Afinal de contas, é a comunidade, é a periferia, é a favela que constrói a cidade, né? Afinal de contas, é ela que acorda cedo para
para dirigir o ônibus, ou para, né, para cobrar a passagem, ou para fazer o pãozinho, ou para colocar o estoque no supermercado, e por aí vai, né? Então, eu acho que é para essa sociedade que a gente fala, né? Para essas pessoas que a gente fala, e eu acho que a comunicação popular está nesse lugar. E aí, falando em tudo isso é muito político, né? E aí eu queria que você fizesse uma análise e falasse para a gente, né, na sua perspectiva, no seu olhar, como que você vê a cena, a estrutura política hoje na nossa cidade, na nossa região, mas eu digo na nossa cidade porque é onde a gente está, né, onde a gente vive e é onde a gente tem mais propriedade para falar. É, ah, eu acho que é uma pergunta interessante, né? Falar, né, no caso de São José dos Campos. Eu estou agora em Jacareí, na casa do meu pai, mas, né, eu moro em São José. O, eu acho que a cena política, né, de São José, ela, né, possui, né, muitos traços conservadores, né, na nossa, na nossa região. É, a superestrutura, né, da nossa cidade é uma superestrutura conservadora, clientelista, né? Só você vê a Câmara, né, dos vereadores que possui muito esse caráter, são grande maioria aí dos vereadores da nossa cidade são vereadores aí que, né, dizem amém para tudo que o prefeito fala, né, como o pessoal costuma dizer. Enfim, é uma estrutura, né, conservadora, acho que fruto aí do histórico da cidade, né, o histórico aí da região do Vale do Paraíba, mas eu acho que se a gente ficar, né, somente nessa análise, eu acho que a gente cai num equívoco, né? Porque São José dos Campos é uma cidade onde que tem muita, né, resistência, né, muita luta, né? A gente cita aqui, né, a luta, né, dos moradores do Banhado, que é uma luta importante, que vem conseguindo aí certos avanços, né, apesar, né, da postura, né, da prefeitura em querer não reconhecer isso, né? A gente tem uma luta importante que o Mesa de Debates acompanha, que é a luta da Avibras, né, de São José, fábrica aqui da região. Jambeiro. Estivemos presentes na luta, né, dos servidores públicos, né, de São José. Também, né, eu estou falando isso só esse ano, só, né, porque se for citar outros anos aí vai falar servidores públicos contra o projeto transfóbico do vereador Tomás Henrique do Novo. Estivemos também aí recentemente, né, fazendo a cobertura aí da luta dos trabalhadores da GM, né, indo aí nas assembleias, né, conversando aí com o pessoal do sindicato. Enfim, o que eu percebo é que São José é uma cidade que, apesar, né, do seu conservadorismo, né, é uma cidade que possui bastante resistência, bastante luta, né? A grande questão que eu falo é como, né, lidar com isso. E, Meire, eu posso contar uma coisa muito interessante, né, que aconteceu comigo nessas lutas? Deve, deve. Então, numa das lutas da Vibras, né, eu estava conversando aí com os trabalhadores, né, tentando saber o que eles estão pensando e tentando também fazer, né, propaganda do meu produto, né, que no caso do canal, né, pedir para se inscreverem e tudo mais. E uma coisa interessante que eu vi no celular né, de um desses trabalhadores, né, que estavam aí na assembleia do sindicato fazendo a luta, é o conteúdo que esse pessoal segue, né? Muitas das vezes eu vi tipo conteúdo aí da Carla Zambelli, né? Do Duro. do Nicolas Ferreira, né? E toda essa gente, né?
né? Não vou falar o que eu penso mesmo, né? Senão vai dar problema, mas toda essa gente aí do campo da extrema-direita. E olha que interessante, tipo, meu, é essa gente da extrema-direita que normalmente não, que vai estar contrário aí à luta do cara da Vibraz para defender o seu emprego, né? A grande questão é como que a esquerda joseense dialoga com isso, né? Porque às vezes eu acho que a esquerda joseense, e eu falo isso aí de quase todos de boa parte aí dos campos, um mais, outros menos, que ela não sabe, né, dialogar com esse sentimento, né? Porque às vezes eu acho que parte da esquerda joseense esteve ausente aí nas boa parte aí das lutas que aconteceram na região, como, por exemplo, a questão do novo ensino médio, que teve um monte de estudantes que se mobilizaram, né, que a gente acompanhou, e teve um pouco peso aí, né, de sindicatos, né, de trabalhadores. A POS, por exemplo, não compareceu, né, nesse ato de São José dos Campos e deveria ter comparecido. Então, eu vejo que, apesar de ter tido algumas iniciativas, né, que acho que a gente tem que colocar aqui para ser honesto, como, por exemplo, o apoio aí da greve da GM, né, a realização do ato aí contra a privatização da Sabesp, embora tiveram essas iniciativas que a gente tem que ressaltar aqui, eu acho que tiveram muitas outras lutas que a esquerda já deu um pouco de peso, né? E aí gera isso, né? Aí gera o trabalhador da Vibraz que está na luta por defendendo o seu emprego, mas chega em casa, né, assiste o vídeo aí da Carla Zambelli. É muito doido, né? Pensar sobre isso, né? E aí é muito interessante, né? É muito legal você trazer essa reflexão, porque é para a gente pensar também como que a gente se organiza, exatamente essa sua fala, né? Como que a gente se organiza para conversar com essas pessoas, para fazer com que elas entendam a necessidade de se aliarem a lutas que são as lutas delas, que são as lutas de classe, como você bem trouxe aqui, né? Eu queria aproveitar e dar um recadinho aqui, só para lembrar vocês que estão do outro lado da telinha, que vocês nos acompanham através do nosso Spotify, também aqui no nosso canal do YouTube. Se você não for inscrito, já se inscreve aí. Não esqueça de compartilhar também esse vídeo, é bastante importante. Deixa seu like, que é para o YouTube distribuir ele para mais pessoas. Toda semana tem conteúdo novo, né? É um programa, né, que a gente tem aí como foco as pautas de arte, cultura, movimentações populares e sociais, e é tudo isso que a gente precisa para um bem viver, né? Enfim, é preciso jogar mais luz sobre essas pautas. Então, estamos aqui para fazer esse papel da comunicação popular e contamos com vocês, certo? E aí queria pedir para vocês também se conectarem conosco através das nossas redes sociais. A produção está colocando aqui no rodapé e está deixando também o link na descrição desse vídeo. Então, terminando aqui, é só ir lá e fundamental que vocês também se conectem, né, com as redes sociais do nosso convidado, né? Que vocês se inscrevam aí também, né, no canal do YouTube, assistam e consumam os conteúdos do Mesa de Debate, tá? Então, a produção está colocando aqui e está deixando também na descrição desse vídeo. Terminando aqui, é só ir lá, clicar no link que vocês já vão migrar para as redes sociais, também para o canal do YouTube, enfim, e ter acesso a tudo aí. E como vocês estão vendo aqui, são pautas que são necessárias, sobretudo para quem é de São José dos Campos, mas não só. E aí, falando sobre isso, desse não só, nós estamos num momento que a gente está um pouco mais otimista, né, Guilherme? Porque a gente teve esse processo pandêmico associado ao processo político que foi o da extrema-direita, né? Esse governo que foi um desgoverno, né? Onde a gente adoeceu
por várias coisas, né? Não só a pandemia nos adoeceu e matou, mas esse processo político também foi muito pesado. E agora, né, esse ano, a gente meio que começou a recuperar aí o esperançar, né, a esperança mesmo. A gente teve restituição, né, de ministérios, como o próprio MINC, né, e a gente tem aí esse novo cenário, né, essa nova cena, esse novo cenário que está sendo construído a nível Brasil, né? Já falando novamente na região, a gente vai ter agora no próximo ano eleições municipais, né? Em todo o Brasil, mas trazendo para nossa região, né? A gente vai ter esse cenário político, né? Aí novamente com, né, enfim, com eleições municipais. Como que a comunicação popular pode se organizar para fazer com que essa população, né, dos trabalhadores, essa coisa classista mesmo, né? Essa luta classista, essas pessoas entendam, sobretudo as pessoas da esquerda, sobretudo as pessoas, né, os trabalhadores, né, as pessoas da cena cultural, artística, né, que a gente sabe que também são pessoas que muitas vezes sofrem por conta desse conservadorismo, né? A população LGBT, QIAP+, e etc, né? Como que a gente faz para dialogar com essas pessoas para ter uma melhor compreensão? Porque a gente sabe que, mais uma vez, eles vão vir com tudo, até porque eles detêm os recursos financeiros, né? Como que vocês, no Mesa de Debate, como que você está avaliando esse momento, né? Como que tá as expectativas? Eu acho que para responder a sua fala, eu precisaria dialogar, né, do começo até o final dela, né? Você falou, né, dessa questão, né, de ter esperança, né, de ter expectativas, principalmente aí depois do ano passado, né, com a derrota eleitoral do Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa colocar, né, os dois pés no chão, né? Para gente, aí você vai entender por que que a gente tem onde que eu quero chegar. Por que que eu falo isso? Porque, primeiramente, a extrema-direita, né, apesar de ter perdido as eleições, né, a gente há de concordar comigo que ela está, né, bastante fortalecida, Bem né? posta. Bastante fortalecido. O Congresso, né, seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado, é uma Câmara bastante conservadora, né, com, né, quadros aí da extrema-direita atuando, né, dentro deles. E eu acho que, assim, e acho que a gente precisa, quero abrir um debate aqui com você, né, e também com o ouvinte que está nos acompanhando em relação à questão do governo Lula. Eu tenho uma avaliação, né, eu tenho uma avaliação mais pessimista, né, em relação ao, ao governo, né, e da onde que nós estamos acompanhando. Obviamente que eu quero colocar aqui que esse não é que eu não quero fazer coro com as posições da extrema direita, né, que quer ver o caos, né, pegando fogo para poder crescer e se projetar eleitoralmente, seja no ano que vem, seja para 2026. Mas eu acho que tem certas questões aí que estão bastante complicadas mesmo. Uma delas, né, é a questão do arcabouço fiscal, né? Que eu acho que é um grande erro, né, que o atual governo vem fazendo, né? Por quê? Porque o arcabouço fiscal seria um novo teto de gastos, né? Seria um novo teto de gastos da época do Michel Temer, que se manteve na época do Bolsonaro. O governo Lula, né, ele também não, né, reverteu até agora as principais reformas, principais ataques, né, contra os trabalhadores, seja ataques, né,
trabalhista, no âmbito da previdência, né, que, né, caminha junto, Só né, um e minutinho. outros. Gui, só um minutinho. Vou fazer um recorte. Você pode continuar exatamente daí. Não esquece, você está chegando novamente a câmera bem perto do seu rosto, aí vai cortar a sua boca. Isso. Tá, É só você ficar com o celular mais deitadinho, que daí ele vai pegar menos lá em cima e mais embaixo. assim tá bom? Tá ótimo, tá excelente. Pode continuar. Da reforma trabalhista, da reforma da previdência e outros ataques que foram implementados na época do governo Temer, na época do governo Bolsonaro, que o governo Lula não reverteu, né? E para além disso, né, o governo Lula segue o mesmo erro que ele cometeu, né, nos outros dois governos, que é se aliar, né, com gente da direita e agora, né, um aspecto mais novo, com gente da própria extrema-direita, né? Foi essa aliança, né, que o PT costuma fazer desde a época, desde 2002, do primeiro governo, que fortaleceu, né, os setores golpistas que depois foi dar, né, no impeachment, né? Foi, por exemplo, o 2016, pouco antes, do impeachment, a Dilma estava negociando com o Magno Malta, né? E eu acho que esse tipo de postura que o PT não rompeu e também acho que não tem nem interesse de romper, eu acho que esse tipo de postura, né, fortalece a extrema-direita. E eu vou mais além, né? O mundo, né, passa ainda por reflexos aí da crise econômica. E na minha avaliação, né, embora exista muita expectativa, embora, né, também colocando aqui, não acho que Lula e Bolsonaro sejam a mesma coisa, Sim. muito pelo contrário. Embora exista muitas expectativas, algumas reformas, eu acho que, assim, o mundo passa por uma crise econômica e quem vai gerir o Estado? Que, ao meu ver, é o Estado capitalista, o Estado, né, da classe dominante, não vai ter margem de manobra como tinha antes, no caso do PT, para poder fazer, né, certas reformas sociais. Aí eu quero colocar uma reflexão aqui, né? Aí vai ter indignação do povo, né? O povo vai ficar indignado, né? E, né, não tem uma alternativa política. Para onde que o pessoal vai? Para a extrema direita. Eu vejo o que aconteceu na Argentina é um ensaio do que pode, né, do que pode, não estou falando do que vai acontecer, do que pode acontecer no Brasil no próximo período. Se continuar com essa política de arcabouço fiscal, se continuar com essa política de, não se chocar com os interesses de lá de cima, pode ter certeza que a população vai, né, se revoltar, né, vai se indignar e vai encontrar a extrema-direita, né, como a única saída, né, para poder responder, né, os interesses dela. Aí acho que a gente tem que abrir um outro debate aqui, que acho que tem a ver, né, com a sua pergunta, que é, né, o que fazer. Ao meu ver, né, eu defendo que as organizações, né, que estão fora, né, do campo, né, do governo, né, que não estão aí, né, apoiando, né, dando seus níveis de apoio ao atual governo, precisam se unir numa frente, né, para poder, né, se colocar como alternativa e se construir, né, para que quando essa revolta vier, né, e ela vai vir, que essa revolta não seja canalizada aí pela direita e sim
pelos setores mais à esquerda da sociedade. Então, precisa de ter essa frente, precisa de ter essa união, né, para poder chegar nesse propósito. Eu acho que você falou aí da comunicação, em cima de tudo disso que eu falei, essa volta toda, eu acredito que a comunicação ela precisa fazer esse debate, né? Ela precisa fazer esse debate, né, com setores amplos, inclusive, né, que nutrem uma expectativa com o governo, né, que é preciso, né, é preciso discutir essas questões para poder, né, ano que vem, né, no processo das eleições, e não somente no ano que vem, né, que eu acho que as eleições ela não pode, ela não é um fim em si mesmo. Eu acho que as grandes mudanças da sociedade não ocorrem na urna, ocorrem nas ruas, ocorrem aí, né, nas lutas. Eu acho que a gente precisa, né, fazer a comunicação nesse sentido, né, que dialogar com os trabalhadores todas essas questões, construir uma alternativa, né, que responda aos interesses aí da classe trabalhadora e mais, né, fazer essa discussão para poder novamente, né, impedir para que um novo Bolsonaro 2026 aconteça, né, que, né, não retorne aí ao governo. É isso, Gui. É isso. Nossa, é importante sua fala demais. Tô bem feliz de te ouvir assim, dessa troca e dessas reflexões que você trouxe. Eu sabia que ia ser incrível conversar contigo, porque, na medida do possível, eu sempre acompanho mesas de debate, né? Já estive, inclusive, e sei da importância desse espaço nessa comunicação popular, nessa comunicação contra a hegemonia, né? E e é isso, assim, eu quero deixar o programa de portas abertas, eu quero agradecer a sua presença aqui, eu vou deixar você fazer as considerações finais, mas colocar aqui novamente à disposição e pedir para quem está em casa, do outro lado da telinha, não esquecer de se, né, de se conectar com a mesa de debate, porque com certeza tem muitos assuntos lá que são importantes, né? E assim, independente se você está nos movimentos de luta, na militância, nos movimentos artísticos, culturais, sociais, não importa. São importantes para o bem viver. Então, assim, prepassa por todo mundo, né? As questões políticas, elas prepassam por todos nós. As tomadas de decisões políticas prepassam por todos nós, né? Então, é o que vai influenciar aí, né, na nossa vida nos próximos anos. Então, é importante a gente estar a par, né, do que está acontecendo em São José, no Brasil e no mundo. É, Guilherme, quero deixar aqui aberto para você fazer suas considerações finais e, como eu falei, né, te agradecer, né, por esse debate, por essa conversa, por essas reflexões. Fica à vontade para fazer as considerações finais. Eu quero agradecer aí o convite da Meire, né, que é uma pessoa bastante atuante, uma pessoa aí bastante presente aí nas lutas. Também é uma satisfação, né, imensa aí conversar com ela, fazer essa troca aí de ideias, né, nesse bate-papo, né. Também é uma satisfação, né, estar conversando aqui, né, presidentes aí da rádio aí do sindicato, né, dos trabalhadores aí da ciência e tecnologia, né, essa é uma saudação aí a todos os trabalhadores, né, é um grande prazer aí fazer essa troca de ideia, tenho aí a agradecer, né, e eu acho que, né, é preciso apoiar a mídia independente, né, a mídia classista, a mídia que, né, está disposta a ir fazer a luta, está disposta a ir fazer o debate. Então, né, como eu sempre falo, a grande mídia hegemônica, né, a grande mídia hegemônica e os sites também de fake news, né, os blogueiros aí, né, de fake news que vem crescendo aí no último período, os tais influencers, eles possuem muito dinheiro, né? Eles estão patrocinados de alguma forma ou outra. Aqui eu, né,
a Meire também, a gente faz tudo, a gente faz o nosso corre, né, na base do esforço, na base aí, né, de travar horas aí do nosso dia, né, e também da nossa noite, e no meu caso também da nossa madrugada, para poder, né, chegar a um conteúdo alternativo aí para vocês. Então, né, eu acho que é importante, né, o pessoal, né, se inscreverem no canal, né, seja no podcast Conhecimento de Debate, seja aí na Rádio Sintec, né, compartilharem os nossos conteúdos, tá aí aquela curtida, tá, deixar o like, né, deixar também, né, comentários, gostou, não gostou, comente do mesmo jeito, acho que é importante, né, e buscar mídias alternativas aí para poder se informar, que para além do mesa de debates, tem muito canal, muito site, né, de conteúdo bom, né, que precisa ser devidamente valorizado, né? Então, quem puder aí dar essa força, né, se inscreva, né, porque isso só ajuda a gente crescer e continuar aí na nossa caminhada. Então, são essas aí as considerações finais que eu tenho a dizer. Muito bom. E eu quero agradecer também, né, os meninos, né, o André e o outro que entrou agora é o Ulisses, e o Ulisses, né, que constroem aí o mesa de debates, né, juntamente com o Guilherme, né, então é sobre isso, quero aproveitar também e agradecer a minha equipe, né, que constrói o Sintec na Cultura comigo, né, enfim, e a vocês que estão do outro lado da telinha, que constroem também os nossos canais, afinal de contas a gente faz todo esse conteúdo para vocês, né, e é de coração, e é com muito sangue e suor mesmo, viu? Então, esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, né? Uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando, como a gente falou, tanto aqui também pelas nossas redes sociais. E lembrando que vocês podem mandar sugestão de pautas, né? Nomes de pessoas que vocês querem que venha bater papo comigo aqui. Isso é bastante importante para a gente conseguir, né, de fato, construir um programa coletivo na horizontal, certo? Guilherme, muito obrigada mais uma vez e a gente se encontra aí nas lutas, né? Nos eventos e nos movimentos de luta aí da vida, viu? Forte abraço, sucesso para o Mesa de Debates.